Olá, meu nome é Fábio e essa é a apresentação do trabalho de iniciação científica do PIBIC 2018-2019, preparação de extrato aquoso de Alpinia purpurata para testes larvicidas com Aedes aegypti. Esse trabalho foi orientado pela professora Daniela Navarro, do Laboratório de Ecologia Química do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho relaciona-se com a meta 3.3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que consiste de, até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Esse trabalho parte da necessidade de controle populacional do Aedes aegypti, que é vetor primário de várias arboviroses, como febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Foi constatado um aumento relativo de 282% do número de casos de dengue no país nas 12 primeiras semanas de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Isso indicava que a doença ainda estava longe de ser controlada e o estudo de métodos de controle populacional do mosquito ainda era bastante relevante naquele período. O ciclo de desenvolvimento do Aedes aegypti é compreendido através de 4 fases principais: ovo, larva, pupa e mosquito. E para controlar a população do mosquito, diversas medidas como controlar o foco do mosquito e o uso de substâncias que tenham atividade biológica sobre cada um dos estágios de desenvolvimento do mosquito podem ser tomadas. O uso de extratos de plantas se põe como alternativa devido ao seu baixo custo e facilidade de preparo sem efeitos adversos ao meio ambiente e saúde humana. Utilizar plantas de grande disponibilidade local para o desenvolvimento de larvicidas a partir de extratos aquosos pode ser de grande ajuda ao combate das arboviroses, pois tais extratos poderiam estar disponíveis e até mesmo produzidos pela própria população. Por ser cultivado em larga escala em Pernambuco, e pela atividade larvicida da Alpinia purpurata já ter sido identificada, resolvemos investigar os parâmetros de produção do extrato aquoso desta planta, além de sua atividade, para que este possa ser utilizado pela população. Sendo assim, os objetivos desse trabalho consistem em avaliar os parâmetros da extração aquosa feita a partir da inflorescência da Alpinia purpurata, de modo a encontrar e otimizar esses parâmetros, mantendo a mortalidade de 100% frente às larvas de Aedes aegypti em bioensaios larvicidas. Esse projeto foi executado em 3 etapas. A primeira etapa consistia na otimização da quantidade de planta a ser utilizada nos extratos. A segunda etapa consistia na otimização do tempo de extração e, por fim, a terceira etapa, que era a avaliação do tempo de estabilidade do extrato mantido sob e sem refrigeração. Cada etapa do projeto foi executada da seguinte forma: iniciamos com a coleta do material vegetal na própria Universidade Federal de Pernambuco, depois o preparo do extrato aquoso, utilizando as pétalas das inflorescências limpas, a obtenção dos insetos no insetário do Laboratório de Ecologia Química do Departamento de Química Fundamental e a realização dos bioensaios larvicidas, sendo cada bioensaio realizado em triplicata e com controle, com cada amostra do extrato sendo testada em 20 larvas. Os testes considerando uma mortalidade de 100% das larvas levaram aos parâmetros ótimos de 78 gramas de inflorescência por 200 ml d'água e de 1 minuto de tempo de extração após o extrato atingir fervura. O extrato armazenado sem refrigeração, mesmo mantido no recipiente lacrado, apresentou a presença de fungos dias após o início do armazenamento, indicando que o extrato após preparado deve ser conservado sob refrigeração. O extrato produzido não apresentou diminuição em sua atividade larvicida num período de 4 semanas mantido sob refrigeração. É possível que essa atividade se mantenha por mais tempo, mas seria requerida a produção de novo extrato a ser estocado por períodos mais longos. Para avaliar a ampla utilização desse extrato pela população, a atividade citotóxica dele deve ser estudada. Portanto, o extrato produzido ainda pode ser objeto de estudo de trabalhos futuros. Agradecemos ao CNPq pelo financiamento do projeto e à Universidade Federal de Pernambuco, especialmente a Propesc, pela coordenação dos projetos de iniciação científica.